Números. Vamos falar do seu Bahia. Bora, Jogo bora. que deixou emoções. Ju, é um jogo que foi bem movimentado até. E eu acho que para quem assistiu ali sem estar envolvido emocionalmente com qualquer um dos lados, foi um bom jogo de se assistir, com a questão do VAR ali no final, em dois lances importantes, né? Dá para dizer que o Bahia foi salvo pelo VAR, mas na verdade, assim, o Bahia foi salvo de uma tragédia, né? Uma tragédia maior. Porque o empate ele também não foi grande coisa para o Bahia, não. Claro que, se você parar para observar o que aconteceu no final do jogo, você pode falar, pô, o Bahia achou um empatezinho aí com dois lances importantes sendo salvos pelo VAR. Mas eu acho que, no geral, e especialmente considerando a tabela que o Bahia tem pela frente, foi um empate muito ruim, bem preocupante mesmo. Embora o Bahia siga fora da zona de rebaixamento, existe até um risco de entrar nessa rodada ainda, e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Eu não acho que vai acontecer nessa rodada, mas pela tabela, pode ser que o Bahia entre nas próximas. E esse jogo contra o Cruzeiro era um jogo em que o Bahia tinha que vencer, por tudo que o Bahia fez até aqui no campeonato e por tudo que o Bahia tem pela frente, agora no futuro breve, dentro dessa Série A. Falando sobre o jogo, um jogo que, obviamente, o Bahia tinha problemas sérios para escalar o time. O Bahia vem passando por um momento de muitas contusões dentro do elenco, ainda ganhou um problema mais próximo agora ao jogo, que foi Ademir, que seria o substituto de Biel, natural, e acabou que Paiva, no final das contas, ali tinha apenas Kaique, Arthur Salles e Mingote para atuar ali ao lado de Everaldo no ataque. Ele acabou optando por Kaique. Já tinha problemas também ali no meio de campo com a Acevedo suspenso, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Então, em termos de escalação, não era não era o jogo que você fala, o Bahia tá indo com o seu melhor. Longe disso. E a gente sabe que nem mesmo o melhor que o Bahia tem é algo confiável assim para uma Série A, né? Com desfalques, pior ainda. Então, com todos esses problemas, era esperado uma escalação diferente para hoje. O jogo começou bem movimentado já, desde o primeiro tempo, as duas equipes criando oportunidades. O Bahia até conseguiu abrir o placar relativamente cedo. O Bahia não mandava no jogo, né, na hora que abriu o placar, é importante que se diga. Tinha até criado uma oportunidade ou outra ali com. Teve uma chance com o Cicinho de fora da área. O Gilberto, pelo Cruzeiro, também teve uma finalização antes do gol do Bahia. Mas não havia, até ali os 18 minutos, que foi quando o Bahia abriu o placar, um time dominando completamente as ações. O Bahia não era esse time, o Cruzeiro também não. Apesar de ser um jogo relativamente movimentado. E aí, aos 18, Tassiano recebe a bola no meio de campo e faz um lançamento para Rian, ali do lado esquerdo, que já vinha sendo acionado em algumas oportunidades. E aí, Kaique se posicionou super bem nesse lance, recebeu a bola e finalizou bem também de bico. A bola foi ali do ângulo. Foi até um. Dá para dizer que foi um gol bonito, assim. E eu acho que foi um gol importantíssimo, tanto para o Bahia, como também para o próprio Kaique, né? Porque com essas contusões de Biel e também de Ademir, Kaique, em princípio, me parece que vai ter mais oportunidades, né? Kaique foi um jogador que teve muitas oportunidades no início do ano, não conseguiu aproveitar, foi muito questionado pela torcida e agora vai começar a aparecer mais. E esse gol era muito importante para ele. E aí, já elogiei Kaique, acho que ele foi bem no lance do gol. Mas eu não posso deixar de passar assim o fato de ele ter tirado a camisa no lance do gol.
porque eu sou extremamente chato com isso e toda vez que acontecer, eu vou pontuar. Porque não consigo, não entra na minha cabeça assim que um jogador de futebol profissional tire a camisa sabendo que vai tomar um cartão amarelo, um cartão que pode custar caro. Hoje, Kaique não foi expulso, mas poderia ter sido. O Bahia já teve jogadores expulsos no ano passado, por exemplo, teve aquele lance de Borel que foi expulso com 10 minutos de jogo, porque tirou a camisa, um negócio surreal, assim, ele já tinha levado cartão amarelo no início da partida, né? Então é algo que me irrita muito, e eu acho que os clubes, não só o Bahia, a gente vê isso acontecendo em diversos clubes, mas os clubes precisam ser mais enérgicos quanto a isso e cobrar de seus jogadores que não tirem a camisa no lance dos gols, né? É o que me irrita profundamente. E toda vez que acontecer, eu vou criticar, assim. Não consigo aceitar. Mas, enfim, claro que o mais importante foi ele ter feito o gol. E depois do gol, eu acho até que o Bahia começou, que o Bahia passou a atuar melhor do que o Cruzeiro. O Bahia, inclusive, chegou até a ter uma grande chance de fazer o segundo gol. Uma bola em que Cauli levantou a bola para a área e Cicinho, por pouco, não faz um gol de um jogador também que esse foi absurdamente questionado e com toda a razão, porque não vinha jogando absolutamente nada e vinha tendo oportunidades também com a lesão de Jacaré e também com o André, que estava na seleção sub-20. Ele voltou a ter oportunidades e vem sendo assim uma grata surpresa. Já tinha atuado bem contra o Fortaleza e hoje novamente fez uma boa partida. E por pouco dessas boas atuações recentes dele não eram coroadas ali com esse gol. Seria um gol assim que daria ao Bahia uma tranquilidade muito grande na partida, mas que acabou não saindo. E mesmo o Bahia sendo melhor naquele momento, logo depois, né, praticamente no lance seguinte, acaba saindo o primeiro gol do Cruzeiro. E o Bahia, que até fazia uma partida boa em termos defensivos até então, voltou a mostrar algumas fragilidades, né? Especialmente no segundo gol, mas no primeiro, o Bahia também mostrou algumas fragilidades. Primeiro com o Rian, que perde a disputa pelo alto, ali do lado esquerdo da zaga do Bahia. David Duarte, que deixa Gilberto também tocar tranquilamente para Bruno Rodrigues e Bruno Rodrigues consegue cortar ali Canuto, fica no chão, passa lotado e o Cruzeiro acaba empatando o jogo. A gente já pontuou aqui diversas vezes que o Bahia, às vezes, é uma presa fácil, né? Às vezes o adversário não está nem criando tanto, mas quando consegue criar, acaba fazendo gol com muito mais facilidade que o Bahia. O Bahia, para conseguir fazer o gol, é a Fé Maria, é um inferno. Mas defensivamente acontece o oposto, né? E aí o Cruzeiro empatava o jogo no momento em que, para mim, o Bahia era até superior. E depois, aos 45, acaba virando. E esse vacilo, assim, absurdo de David Duarte. Aliás, eu citei Cicinho aqui, né? Cicinho, com certeza, foi o jogador mais questionado do Bahia nessa temporada até então. E vem fazendo boas partidas. E David Duarte, lá no início da temporada, também foi muito questionado. Não tanto quanto o Cicinho, até porque teve menos oportunidades também. Mas eu até falo que David Duarte, para mim, foi o cara que desencadeou a grande crise do Bahia assim, em 2023, naquela derrota para Fortaleza, que o Bahia tomou 3 gols no primeiro tempo. Ele estava como titular naquele jogo, falhou. E a partir dali, o Bahia entrou numa sequência terrível de resultados. Teve aqueles 6 pontos do Sport, e diversos jogos em que a atuação foi bem questionada. E David Duarte foi mais um jogador que, depois que voltou a ter oportunidades, apareceu bem. Ele vinha atuando muito bem nos últimos jogos, até mesmo nessa partida. É até curioso, porque, no geral, assim, ele não fez uma partida ruim. Só que, para mim, ele participa decisivamente assim, dos 2 gols. Muito mais no segundo, óbvio. O primeiro
é um vacilo ali, mas não dá para dizer que foi uma falha clamorosa, uma falha individual, não foi isso. Nesse segundo, é uma falha muito grave. E eu cheguei até a achar que E, talvez. Números, só pra não perder esse gancho, mais um probleminha de recuo pro goleiro, né? É um problema que a gente vê desde o início desse trabalho de Renato Paiva, que a gente, por alguns momentos, acredita que o Bahia está conseguindo evoluir essa questão, mas é sempre um problema que parece que, se apertar, o Bahia acaba dando umas farrapadas nesse sentido, né? E hoje acabou acontecendo mais uma vez. Os adversários, se ele ficar esperando o Bahia falhar ali, uma hora o Bahia falha. Não tenho dúvida. Até a lógica de você utilizar o goleiro como um jogador de linha me agrada, em geral, e eu sei que às vezes falhas vão acontecer. Mas não pode acontecer da forma como aconteceu hoje, né? Hoje foi uma falha boba de David, eu acho assim, tipo, não poderia ter acontecido. Achei até, em determinado momento, ali no estádio, achei até que Marcos Felipe ele poderia até ter se antecipado um pouquinho, percebendo ali que David Duarte estava, não vou dizer nem que estava apertado, mas poderia precisar de ajuda. Só que eu revi o lance e eu acho que a falha ali foi 100% de David Duarte, assim, tipo, revendo o lance, eu isentei Marcos Felipe desse segundo gol. E aí o Bahia para o segundo tempo, com o placar, com a desvantagem no placar, né? E aí Paiva, ele opta por sair do esquema de três zagueiros, né? Tira Vitor Hugo e coloca Daniel, que mais um jogador também que passou a ter oportunidades agora por conta das contusões. Daniel não vinha aparecendo muito, deve aparecer um pouco mais com esse leque de contusões que o Bahia vem tendo. E aí no segundo tempo eu acho que o Bahia demorou até um pouquinho para conseguir se encontrar depois da modificação do esquema. O Cruzeiro começou melhor, teve uma ótima chance com o Gilberto. Gilberto até que depois foi substituído, saiu. Primeiro vieram umas vaias, mas depois ele foi muito aplaudido, assim, pela Fonte Nova. É um cara que foi muito importante para o Bahia durante algumas temporadas. O principal atacante do Bahia nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. E foi aplaudido. Não fez uma boa partida hoje. Gilberto até já marcou contra o Bahia, no jogo contra o Inter, antes dele se transferir para o Bahia. Mas ele já tinha marcado uma vez ele jogando pelo Inter, foi o primeiro gol dele até pelo Inter, gol de pênalti, em cima de Lomba em 2011. Não sei se marcou outros, mas esse pelo Inter eu tenho certeza. E foi muito aplaudido hoje, mas só um parênteses para falar dele. Ele teve uma ótima chance no primeiro tempo, não conseguiu aproveitar. Depois o Cruzeiro teve chance também com o Bruno Rodrigues, teve chance com o Matheus Vital, e só ali a partir dos 10 minutos é que o Bahia começar a se encontrar um pouquinho no segundo tempo. Teve uma chance com o Cauli, que Rafael Cabral fez uma defesa. Aos poucos o Bahia começou a se achar, né? A conseguir chegar um pouquinho mais no ataque. E aí nisso o Bahia acabou chegando ao empate aos 20 minutos, no escanteio cobrado por Cauli. Canu cabeceou. Rafael Cabral fez uma defesaça, assim, tipo, salvou o Cruzeiro, só que aí no rebote, Arthur Salles, que havia entrado há pouco, acabou marcando, né? Então o Bahia conseguiu empatar o jogo ali aos 20 Oportunista, minutos. né? Ele não fez muita coisa além disso, não, né? Pelo menos Tava nesse lá lance bem ele estava ali. posicionado, né? A bola É, espirrou nele, entrou e pronto, tá tudo certo. também, nessa hora eu até comentei com um amigo meu, o Rafa, que vai sempre comigo na Fonte Nova, né? Ele, quando o Arthur Salles entrou, né, ele criticou pra caramba, pô, esse Arthur Salles ele não vai adiantar nada. E aí na hora do gol eu falei pra ele, aí ó, Rafa, Arthur Salles. Aí ele falou, pô, mas também se perde esse gol, pelo amor de Deus, né? De fato. É, o importante é que ele fez o gol. E aí o Bahia tinha muito tempo ainda, né? O jogo tava com 20 minutos, o Bahia tinha muito tempo para conseguir chegar ao terceiro gol e sair com um resultado que seria muito importante. O Bahia era muito importante ter tentado que o Bahia vencesse esse jogo hoje. Só que o Bahia se expôs muito, né? Para tentar chegar a esse terceiro gol, e nisso quem teve as melhores oportunidades a partir daí
foi o Cruzeiro. O Bahia praticamente teve um lance com o Cauli, que ele estava impedido até, e não teve mais nada. O Cruzeiro não. O Cruzeiro, a partir dos 35, começou a se aproximar mais do gol. Teve a bola na trave com o Henrique Dourado. Depois teve uma defesaça de Marcos Felipe num chute de Bruno Rodrigues. Então, o terceiro gol do Cruzeiro, naquele momento, ele parecia muito mais maduro, muito mais próximo do que um terceiro gol do Bahia. E aí, no final do jogo, o VAR entra em cena, né? Primeiro, anulando um gol do Cruzeiro, o que seria de Henrique Dourado, ele anulou por Isso. impedimento, aos 43. E depois, praticamente no lance seguinte, né? No lance seguinte, anulou um pênalti de Rezende, também em Dourado. E aí, é a E o cartão importância do vermelho VAR, né? também, né? E isso, o Rezende ainda foi expulso, porque tomou o segundo cartão amarelo. Para a gente ver a importância do VAR. Às vezes a gente critica o VAR por conta de erros que acontecem, de fato, e os erros, quando o VAR não corrige, parece que os erros aumentam, né? Porque são duas possibilidades ali de correção. O erro, primeiro o juiz então pode não errar e depois o VAR ainda pode corrigir. Mas eu acho que jogos como esse deixam muito evidente assim a importância de você ter o VAR, né? Porque esse lance seria um absurdo completo. Primeiro, porque o lance foi fora da área, não poderia ser pênalti. Segundo, porque nem falta foi. E terceiro, porque ele ainda expulsou o Rezende, né? Então o Bahia teria um pênalti marcado contra o Brasil, ia perder o jogo em casa, ia deixar de ganhar um ponto, mas também não ia ser. E além disso, ia ceder mais 2 pontos ao adversário, né? Então foi importantíssimo ter o VAR ali naquele momento. Então, assim, Ô Pedro, e assim, diga aí. foram dois lances em que o VAR entrou, foi decisivo e decisivo de uma forma correta, né? Que às vezes a gente vê que mesmo o VAR entrando em ação, a interpretação do lance acaba sendo diferente da realidade, né? Às vezes a arbitragem briga com a imagem ou interpreta uma coisa muito diferente. E por mais que eu seja uma pessoa que acredita que deveria existir na mesma linha em relação ao impedimento, porque eu acho que em alguns momentos a situação é tão milimétrica que você não consegue enxergar uma vantagem do jogador em estar meio centímetro à frente do defensor e que isso não configuraria exatamente um motivo para impedimento, né? O impedimento ele foi criado para isso, né? Para que o jogador não estivesse em uma posição de vantagem em relação ao defensor. No, no gol bem anulado por conta da regra de Henrique Dourado, Juliana, acredito que ali para mim seria a mesma linha, não vi que ele estaria em uma condição de muita vantagem. Mas em se tratando de regra e sabendo também que o Bahia, numa situação inversa, fatalmente poderia ser também penalizado por conta disso, eu acredito que, bom, a regra está aí, o VAR é usado para isso, não existe o critério de mesma linha, então me parece que é ok. Então, se é uma regra que está sendo aplicada e o VAR está sendo utilizado para isso, então pronto, beleza. Acho que o VAR entrou corretamente e anulou o gol de forma correta, muito embora eu seja meio crítica a essa regra dos meios centímetros, mas enfim, o VAR entrando para corrigir, né, e não sendo um superstar de decisões bizarras. Exato. Né, eu até concordo com você bastante, assim, Ju, sobre essa questão do impedimento. Até comentei aqui, acho que foi no jogo contra o Santos, se eu não me engano, que o Bahia teve um gol também. O Bahia sofreu um gol que acabou sendo anulado por esses impedimentos milimétricos. E muitas vezes o Bahia também já foi punido por essa situação, né? Nesse jogo ele acabou sendo beneficiado. E claro, não há o que se falar aqui de erro de arbitragem, longe disso. O VAR foi extremamente correto no jogo de hoje, só para não deixar nenhuma dúvida, mas eu também questiono um pouco a regra. Porque o impedimento, eu falo sempre que o impedimento ele não foi criado para esse tipo de lance, né? Ele foi criado para evitar que o atacante ele ficasse na banheira e tal. Se tivesse uma posição muito beneficiada ali, eu estava frente dos zagueiros.
Mas, de fato, assim, o VAR hoje ele foi perfeito. Ele aplicou a regra que vem sendo adotada nos últimos jogos e salvou a arbitragem de um erro que seria muito grave no lance do pênalti e salvou o Bahia também de uma tragédia muito maior, como eu falei lá no início. Não dá para dizer que o Bahia se salvou, porque o empate continuou sendo ruim para o Bahia, mas poderia ter sido ainda pior do que o empate, caso o Bahia tivesse perdido o jogo. E aí o VAR foi decisivo para evitar que isso ocorresse. Para mim é uma situação muito preocupante assim do Bahia em termos de tabela. E aí já falando um pouquinho da questão da pontuação, né? Porque o Bahia chega ao quinto jogo como mandante, com um triunfo apenas. E pior, para piorar, teve jogos assim ganháveis dentro de casa. A gente não consegue dizer que a tabela do Bahia dentro de casa foi assim dificílima nesses 5 jogos. Teve o Flamengo, tudo bem, que é um time que, quando a gente pega a tabela lá no início, pode ser considerado um dos mais difíceis, ali ao lado do Palmeiras. Mas pegou o Flamengo em um momento em que dava para ganhar, e o próprio jogo mostrou isso. E o Botafogo foi o inverso, né? O Botafogo era um time que no início do campeonato a gente falava que seria um jogo que o Bahia teria que ganhar, mas o Botafogo acaba que tem se destacado aí, tá na liderança do campeonato, até com uma certa vantagem considerável assim, de pontos. Mas o Bahia poderia ter pontuado muito, mas não só poderia, como deveria ter pontuado muito mais nesses 5 jogos em casa. E vai entrando aí no 8º jogo sem vencer também, né? Considerando também Copa do Brasil. A gente até meio que se acostumou a ver sequências como essa, né? De 8 jogos sem vencer nos últimos anos, porque o Bahia teve 2 em 2020 e teve 1 em 2019. Mas isso não é tão comum assim, não, tá? Aconteceu muito nos últimos anos, mas não acontece toda hora. Tava olhando aqui, o Bahia, em média, você tem uma sequência como essa a cada 5 anos. 2019 para cá, essa já é a quarta. Então, tá bem fora da curva, não é algo que é tão comum na história do Bahia, ficar 8 jogos sem vencer. Claro que dessa vez a gente tem muito mais empates. Em 2020 o Bahia teve uma sequência muito pior. Foram 10 jogos, até que não é uma quantidade tão maior, né, do que a atual em termos de jogos sem vencer, mas com muito mais derrotas. O Bahia chegou a perder 7 jogos seguidos em 2020. Então, foi muito pior por conta disso. Mas não deixa de ser preocupante. Ainda mais considerando a tabela do Bahia daqui para frente, né? O Bahia vai passar agora, para mim, é o pior momento da tabela do Bahia, porque tem o Palmeiras em casa. O Palmeiras que ainda não perdeu o campeonato, para mim é o melhor time do Brasil. Um adversário que, historicamente, já é muito difícil para o Bahia. Só, basta lembrar que o Bahia não vence o Palmeiras desde 1988, aqui em Salvador. É muito tempo, assim. Uma geração de torcedores que nunca viu o Bahia vencer o Palmeiras aqui em Salvador. Inclusive eu. Nunca vi. O Bahia até venceu o Palmeiras em 2012. A última vez que o Bahia venceu o Palmeiras foi em 2012. Já tem mais de 10 anos. Foi lá em São Paulo, jogo de estreia de Carlos Júnior. O Bahia venceu por 2-0, dois gols de Souza. Mas aqui em Salvador, desde 1988. O Bahia foi campeão. Primeiro turno. Campeonato Brasileiro de 88. O Bahia venceu por 1-0, gol de Pereira. E o Palmeiras que ainda não perdeu esse ano no Campeonato Brasileiro. Está ali na segunda posição, mas está invicto. Então, é um jogo muito complicado. Difícil acreditar que o Bahia consiga vencer o jogo contra o Palmeiras. Seria uma grande surpresa para todo mundo. Depois é o Fluminense, fora de casa. Um jogo também extremamente complicado. O Fluminense também vem mostrando um excelente futebol. Em 2023 não vive mais um momento assim tão bom como já viveu em outros momentos dessa temporada, mas continua bem. Um adversário dificílimo, assim. Os piores que o Bahia vai ter no primeiro turno. E aí volta para jogar contra o Grêmio e depois sai para 2 jogos fora de casa. Tá lá, o primeiro é contra o Cuiabá. O Bahia vai ter que ganhar. Porque não pontuou a ponto de ter esse conforto de não ganhar do Cuiabá fora de casa. O Bahia vai ter que ir para lá para ganhar.
E aí depois ainda tem o Atlético Paranaense também, adversário dificílimo fora de casa. Então, é uma sequência muito complicada, muito chata. E pelo que o Bahia fez até então, o Bahia não pode ficar sem pontuar durante essa sequência, mesmo ela sendo chata. É, Falei alguns jogos atrás, aqui, no dia do jogo contra o Goiás, que para mim o Bahia tinha entrado moralmente na zona de rebaixamento naquele dia. E acabou que o Bahia não entrou ainda, mas não entrou muito por conta dos demais clubes. E aí, como o Ciro estava falando, né? A sorte do Bahia é que existem clubes que estão pontuando menos do que o Bahia e que estão na zona de rebaixamento. Mas você já começa a ver ali uma América querendo sair. Então, o Bahia, se não pontuar nesses próximos jogos, fatalmente vai entrar na zona. E é tudo que a gente não quer, né? Porque a gente sabe que quando entra na zona, o clima piora. Aliás, o clima na Fonte Nova hoje já foi pior, já foi. As críticas a Renato Paiva foram mais duras. É, São 8 jogos sem vencer, já, afinal de contas, né? Então, se você entra na zona de rebaixamento, continua muitos jogos sem vencer, esse clima, ele termina de piorar, né? E aí você vai entrando naquele ciclo negativo ali, e para sair é dificílimo. Então, o cenário, em termos de pontuação para o Bahia, é bem preocupante. Vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para frente. Ô, números, rapidinho. É, Samuel Lima tá aqui fazendo uma ponderação, né? Ainda sobre isso, essa questão. É que o problema do Bahia, diz ele, né? É que tem dois times na zona que praticam futebol melhor e que tendem a sair, que é o caso do Goiás e do América. O América é aquela coisa que a gente falou também, né? Talvez um pouco impulsionado pela Copa do Brasil e às vezes aquela coisa, né? Refrigerante de 3 litros. Que o gás normalmente acaba e muito por conta do elenco, às vezes que é um pouco curto. Mas a, a médio prazo, acredito que é por aí também. Então, é aquela coisa que você falou. Se entra na zona de rebaixamento, pode entrar naquela espiral tenebrosa de que tudo começa a dar errado, não consegue mais ver uma luz no fim do túnel. E a gente não sabe como é que Paiva responde à pressão e necessidade de resultados mais convincentes e resultados mesmo, né? Numa competição que realmente traz consequências a longo prazo e que podem ser definitivas para o calendário do clube no ano seguinte, por exemplo, né? Porque a gente está falando de um Bahia que ainda assim tem uma torcida com uma expectativa alta, ainda que você, ok, tá um pouquinho nivelado agora, né? Depois de 6 meses. Mas ainda assim, é uma expectativa alta. Eu acho que qualquer coisa além de uma manutenção na Série A e uma, sei lá, mordiscar uma vaguinha na Sul-Americana, qualquer coisa abaixo disso, a torcida vai encarar como um fracasso. E acho que com razão, pelo investimento, né, pelo porte do clube que chegou depois dessa SAF. Então, me preocupa um pouco o, o emocional da equipe e o emocional de Paiva também, se ele teria condições de virar essa chave negativa caso ela chegue e convenhamos que tem uma probabilidade muito grande dela chegar nas próximas rodadas. Paiva, ele não sentiu ainda o pior momento, né, do país. A gente já viu o país em momentos de pressão com o treinador muito mais incisivos do que o que ele passou até aqui. Não que ele não tenha passado por momentos ruins, ele viveu momentos ruins, vive agora, inclusive. Mas ainda pode piorar, ainda pode piorar muito. Em relação ao que o Samuel falou, entre Goiás e América, eu acho que a longo prazo, assim, o Goiás ele me assusta menos, porque o elenco do Goiás é muito mais limitado, assim, do que o do Bahia, ao meu ver. Mas, de fato, talvez venha apresentando futebol melhor, realmente. O América, no início do campeonato, não era nem o time que a gente pensava que estaria ali brigando para não cair, né? A gente viu o América com um pouco mais de tranquilidade do que vem tendo.
Acho que a situação é muito delicada. Acho que ainda tem times que estão um pouco acima do Bahia que vão entrar um pouco mais nessa briga também. É o caso do Cuiabá. E um outro ponto de preocupação também. Eu acho até que o Bahia não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, porque, vamos lá, você tem. Deixa eu abrir a tabela. Você tem um Goiás jogando contra o Fluminense, né? Um jogo duro pro Goiás. O América também pegando o Atlético Paranaense, que também não é um jogo fácil. Falar que os dois são em casa e o Vasco jogando fora de casa contra o Inter. E dois desses times teriam que vencer para que o Bahia entrasse na zona de rebaixamento, já que o Corinthians empatou hoje com o Cuiabá. E sobre esse Corinthians e Cuiabá, só um parênteses aqui. Eu acho que a longo prazo também, pensando a longo prazo, o Cuiabá perder seria até melhor. Eu não acho que o Corinthians vai cair nesse campeonato. Eu vejo muito mais chance do Cuiabá ser um time que vai brigar ali para não cair do que o Corinthians. Não que o Corinthians esteja jogando futebol vistoso, longe disso. E é ótimo que ele fique na briga e tal. O empate foi até bom. Mas se alguém tivesse que ganhar ali, que fosse o Corinthians. Só que na rodada que vem, eu acho que o Bahia não entra na rodada, na zona de abaixamento nessa rodada, mas na rodada que vem tem um Vasco e Goiás, né? Que alguém ganha. Alguém ganha esse jogo. Então a chance de entrar na zona de rebaixamento já aumenta. Não sei que você tem um empate. Seria perfeito. Mas o Bahia pegando o Palmeiras, que vamos lá, o Palmeiras é muito favorito para esse jogo, mesmo sendo aqui na Fonte Nova. Com duelos que envolvem times que estão atrás do Bahia, a chance do Bahia entrar na zona de rebaixamento se perder do Palmeiras é grande. Aumenta mais ainda. Então, são situações de tabela que se aproximam e que vão trazer o time para um momento muito mais delicado, que é isso que o Ju estava falando. A gente vai ter que observar como o Bahia vai se comportar em termos psicológicos mesmo, tanto o elenco como o próprio Renato Paiva e como a torcida também, né? Vai reagir a isso. Eu acho que o Bahia vai ter que se movimentar muito, assim, na janela que vai se abrir em julho. E as contusões, elas reforçam ainda mais essa necessidade. A necessidade de se movimentar, ela já era enorme antes das contusões, porque o elenco do Bahia tem sérias carências. E hoje ficou muito claro isso. Jogadores que entraram em campo hoje no segundo tempo, por exemplo, nenhum se salvou, assim, praticamente. A Salles fez o gol, mas teve longe de fazer uma boa partida. Mingote, pelo amor de Deus, foi terrível hoje. Tem o próprio Daniel, que jogou o segundo tempo inteiro também, jogou muito mal. O elenco do Bahia ele deixa escancarado, assim, os problemas que possui. E as contusões Ô, deixaram isso Números, potencializado. Diga aí. você já quer entrar? Eu tô percebendo já seu caminho pra você já entrar nos destaques individuais, é isso mesmo? Quer já Pode passar ser, pra lá? pode ser. Vá lá. Acabou, Começando não aí foi de propósito, pelo não. pódio negativo, vá? O pódio do mal. Eu já citei aqui, né, que os jogadores que entraram não foram bem. E aí eu vou salvar Arthur Salles assim por conta do gol. Só por isso, viu? Ele não teve nada além do gol. Mas Mingote foi terrível hoje. Inclusive, o gol impedido do Cruzeiro surge num lance que o Bahia saiu no contra-ataque, a bola no pé dele, ele dá um passe para trás totalmente desconectado assim do que estava acontecendo na jogada. É o tipo de lance assim que é imperdoável assim. O que Mingote fez naquele lance é imperdoável. Era uma grande chance que o Bahia poderia ter e ele não só perdeu a oportunidade, como cedeu um, um gol que só não foi gol porque o VAR salvou, né? E salvou por milímetros. Então foi um erro crucial. Roger Machado tinha até uma expressão que ele usava, eu não vou me lembrar exatamente a expressão, mas era algo como erros catastróficos. Ele falava que você podia ter erros durante as partidas, mas você não podia ter erros. Acho que eram erros catastróficos que ele falava. E esse seria um erro catastrófico, assim, né? Porque foi. Poderia ter sido muito decisivo. Então, o Mingote, com certeza,
vai estar na minha lista. O próprio Daniel também, como eu já citei, foi muito mal durante o tempo que esteve em Ô, campo. Números. E ele até na zona mista falando depois que ele esperava novas oportunidades, né, nos próximos jogos. Me E faz pensar. eu acho que a atuação dele mostra o porquê que ele não vinha tendo as oportunidades, né? É um cara que já foi muito útil para o Bahia, já ajudou muito o Bahia. E acho até que a entrada dele não foi errada diante das opções que o Bahia tinha, mas ele não fez uma boa partida. E acho até que ele vai ter essas oportunidades que ele está querendo por conta das limitações do elenco, assim, sabe? E com as contusões mais ainda. Tomara que ele consiga mostrar um bom futebol que ele até mostrou em determinados momentos no Bahia. Mas hoje ele está entre os piores também. Não sei se vai ter espaço no pódio, mas porque eu ainda preciso citar também os jogadores que estiveram em campo desde o início. Everaldo, mais uma vez, uma partida terrível. Vitor Hugo fez uma partida ruim também. E David Duarte, eu acho até que no geral ele não foi mal, não teve uma atuação terrível assim, mas em lances capitais ele participou e participou muito ativamente. Ele foi o culpado pelo segundo gol do Cruzeiro. Ele foi o grande culpado pelo segundo gol do Cruzeiro. Então não tem como David Duarte estar fora, mesmo que nos outros lances ele tenha ido até bem. Ele tenha saído até bem. Mas eu citei quantos? Daniel, Vitor Hugo, David Duarte, Mingote e Everaldo. Cinco. Vou É escolher aquele três. pódio recheado, não se preocupe, não. A gente sabe muito bem o que é isso nos jogos É, específicos, né? Tem uns que pedem um pódio mais é. recheado. E assim, eu fico muito na dúvida, assim, para escolher o pior. Eu acho que estaria entre David Duarte e Mingote, porque para mim foram os jogadores que, que mais impactaram ou poderiam ter impactado no placar. Mingote, no geral, acho que foi pior do que David Duarte, mas o erro de David Duarte acabou sendo mais decisivo, né? Fico bem dividido, assim. Não sei quem eu escolho entre eles dois. E vou de David Duarte por conta do gol, assim. O gol vai ser determinante para eu escolher ele como o pior. Seria meu critério também. Seria o meu critério. Agora eu entendo se alguém achar que foi Mingote também. Se a galera do chat aí achou que foi Mingote, acho super válido também. Poderia tranquilamente ter sido considerado pior. Melhores. Pô, eu não tô nem acreditando que eu vou falar, mas sim, está entre os melhores. É um jogador, assim, que eu, sinceramente, não contava mais. Achava que ele não teria sequer oportunidades e só veio a ter. Porque o elenco é curto, porque aconteceram contusões, enfim, por diversos motivos. Mas o que Cicinho tinha feito no Bahia até então era para não ter mais oportunidade nenhuma. Era para se transferir para outra equipe o mais breve possível, porque não dava para contar com um jogador daquele no elenco. E, pô, que grata surpresa, assim. Fico feliz demais de estar colocando ele aqui hoje entre os melhores. Espero ter essa surpresa também com outros jogadores. Mas confesso que era algo assim completamente inimaginável para mim. Eu estar aqui hoje, no mês de junho, aqui, colocando Cicinho entre os melhores, com chances até de ser escolhido como o melhor. Não vou escolher ele como melhor, não. É, Vou colocar Marcos Inclusive, Felipe. aquela bola no travessão que ele manda, meu amigo, que Velho, pois é. ali ia ser um churrasco de língua. Ia dizer assim, ó, nunca critiquei esse sim, melhor jogador, seleção brasileira. Não, aquele gol ali, ele teria uma importância gigantesca, assim, pro Bahia, porque o Bahia ia abrir 2-0, né? No primeiro tempo ainda. Ia ficar com um jogo bem a seu favor. E ele finalizou Mudaria bem. completamente É, exato, ele finalizou bem e mudaria completamente a estrutura do jogo, né? sem dúvida. Seria o tipo de lance que mudaria até a trajetória dele aqui no Bahia, individualmente falando, né? Pensando no próprio Cicinho, assim.
É, mas enfim, mesmo com aquele lance, com aquela bola não tendo entrado, eu acho que a partida de Cicinho foi muito positiva. Não foi perfeita, ele cometeu erros, especialmente no final do jogo, cansou, mas foi bem, foi bem. Nota 8. Se tivesse que dar nota aqui, seria nota 8 para a partida de Cicinho. Acho que a Aldi foi bem também. Vamos lá, os dois melhores parecem muito claros, Marcos Felipe e Cicinho. E aí já no segundo degrau, assim, eu acho que eu iria de Caldi. Foi até um jogador que estava caindo de produção nos últimos jogos, mas eu acho que hoje ele conseguiu ir bem. Kaique fez o gol, vamos lá, acho que teve uma partida de altos e baixos, mas não foi das piores partidas de Kaique. Talvez esteja ali entre as melhores dele no Bahia. Não só pelo gol, mas ele também teve algumas participações importantes, embora tenha errado muito também. Vai ficar fora do pódio. Vou fechar o pódio aí com Marcos Felipe, Cicinho e Cauli. Cauli, um terceiro. O pódio para mim é bem claro, assim. Marcos Felipe ele foi muito importante. Marcos Felipe, a gente fala que o VAR garantiu o empate. Eu não gosto nem de falar de garantir o empate, porque parece que o empate foi bom, o empate foi péssimo. Mas o VAR impediu assim, uma tragédia maior. Só que Marcos Felipe também impediu, tá? Ele teve defesas importantes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Rapaz, teve uma no segundo tempo que ele quase escalou, né, pra conseguir com as pernas defender uma bola, que na primeira vez eu achei até que eu tava vendo o jogo com o Vitor, né? Aí ele falou assim, rapaz, se for defesar, sair com as pernas, eu falei, mano, eu achei que foi meio que sem querer. Ele, não, vai, voltou aí a jogada. Eu falei, rapaz, o cara quase escalou, é verdade, velho. Foi muito rápido, né, É, que o lance passou, a câmera por trás do gol. Aí quando passou essa segunda câmera, eu vi, rapaz, ele realmente deu uma semi-escalada ali. É, se esticou todo pra tentar, de qualquer jeito, não deixar a bola passar e conseguiu, né? Foi e realmente assim, imprescindível. é, ele foi imprescindível para mim, ele foi fundamental assim, no fato de não de ter evitado, né, de ter feito com que o Bahia evitasse a derrota. E Marcos Felipe, eu confesso que eu tinha muitas reticências assim com ele, assim, sabe? Tipo, era bem reticente. E aos poucos ele ele vem me agradando. Tava falando até isso antes de começar o jogo hoje, conversando com um amigo meu. Eu acho que aos poucos ele vem se mostrando um bom goleiro. Eu gosto da saída de bola de Marcos Felipe. E ele vem fazendo defesas importantes também. Não, tá longe de ser um goleiro Mas é um jogador ideal. que tá mostrando evolução, né? Eu acho que era isso que o É, Bahia tava propondo e o que o torcedor tava é, esperando, né? Que, é, assim, que alguns jogadores fossem se encaixando mais nessa proposta de jogo de uma defesa que propõe mais uma construção de jogadas, né? Eu acho que ele é um goleiro que se adequa bem a esse papel e acho que ele vem também ganhando confiança, né? O que ele fez contra o Santos, por exemplo, foi assim incrível, né? Ele defendeu uhum, pênalti, então eu acho que ele tá num momento de confiança muito muito bom. Agora também não dá para ficar usando isso como motivo para ficar voltando bola, né, refugando bola na fogueira para sim, ele, como aconteceu sem também, né? dúvida, com certeza. Mas aos poucos, acho que ele vem ganhando um pouco mais de confiança e o torcedor vai ganhando um pouco mais de confiança. Foi ele no gol também. É um cara que vem crescendo, como você falou. E falta isso no Bahia, né? Jogadores precisam evoluir e ele vem mostrando a evolução. Fico feliz assim com o Marcos Felipe evoluindo. Então acho que é basicamente isso. Marcos Felipe, para mim, melhor. Seguido de Cicinho e depois Cauli. Para mim foram os três melhores do jogo de hoje. Muito bem, deixa eu ver se já tem uns convidados aqui do Fortaleza para já participar. Luca Laprovítera já estava mais perto do que Thiago Minhoca para poder entrar. Então, se ele já estiver por aqui, não sei se E já está só, chegando, mas pode en- falar. enquanto isso, Ju, só falar um pouco da torcida, né? Tipo, mais um bom público hoje, 33 mil pessoas.
Não foi assim, um estádio lotado, mas foi um bom público. E antes do jogo, Ainda mais achei considerando que a gente tá no feriadão, né? meio do feriadão, verdade. Hoje o tempo até que ficou mais estável, né? Aqui em Salvador. Certamente ajudou também. E falando um pouco sobre o evento também que ocorreu antes, até porque rolou uma polêmicazinha nas redes sociais de vai mostrar o jogo do City, não sei o que. A galera antes até deu uma sacaneada aqui, que é normal e é válido. Acho que o torcedor de outro time, óbvio, vai sempre procurar alguma coisa para sacanear, e o futebol é isso mesmo, o inverso ocorre o tempo todo. Mas também teve torcedor do Bahia criticando, e para mim uma crítica sem sentido algum, assim, né? Tipo, como eu falei, todo mundo queria, todo mundo para, o final de Champions é algo que todo mundo para ver. E o Bahia fez aquele evento chamado Dia de Bahia, né? Antes do jogo, que é um evento que já ocorreu em diversas oportunidades. E assim, é óbvio que o evento estaria muito mais vazio se não estivesse passando o jogo da Champions. Eu mesmo só iria para Fonte Nova hoje, depois da final. Certamente acharia algum lugarzinho ali para assistir o jogo, perto da Fonte Nova, e ia deixar para entrar no estádio depois. Acabei indo antes assistir o jogo lá, foi muito mais prático, muito mais cômodo para mim. A única crítica que eu vou fazer ao Bahia em relação a esse evento é que ele ficou restrito a alguns setores, né? Outros setores não tiveram a oportunidade de participar do evento como um todo, não falo nem só da transmissão da final, né? Mas tinha food truck, tinha brinquedo infantil, enfim, uma série de atrativos que eu acho extremamente importante. Você precisa trazer o torcedor para o estádio o mais cedo possível. Você facilita acesso, você tem a receita maior com os bares, você vende produto do Bahia na loja. Enfim, acho muito positivo e não É uma, vejo absolutamente. desculpa, é uma sacada do clube, né? E também é uma sacada porque é isso que você falou, né? Você traz o torcedor mais cedo, mais rápido, você fideliza e você ainda pode faturar, né? E o Bahia montou a lojinha lá e tal. E com a concorrência de uma final de Champions, é óbvio que tinha que passar a final de Champions, pelo amor de Deus, foi importantíssimo. E assim, e aí, já mudando de assunto, mas continuando na final da Champions, é óbvio também que o Bahia vai estreitar cada vez mais o relacionamento com o City, com o Manchester City. O Bahia faz parte agora do mesmo grupo do Manchester City. Então, eu não sei se já ocorre hoje em dia, mas com certeza você vai ter camisa do Manchester City vendendo na loja do Bahia, e o torcedor não pode se incomodar com isso, pelo amor de Deus, assim como Gente, você mas vai ter. faz parte, né? Agora faz parte Exato, do mesmo grupo. exato. Uai, É assim como você certamente vai ter camisa do New York City vendendo aqui também, vai ter camisa do Bahia vendendo lá na loja do City, porque eles vendem camisas de todos os grupos, todos os times do grupo lá também. Então é algo natural, o Bahia precisa fortalecer esse relacionamento com os outros times do grupo. Faz parte de um grupo agora e é natural, é extremamente natural que isso ocorra daqui para frente, e eu só vejo vantagens. Tipo, uma das vantagens de você fazer parte de um grupo que tem vários clubes é justamente você possibilitar que os outros clubes do grupo tenham visibilidade aqui no seu país, e que você também tenha mais visibilidade nos países dos outros times do grupo também. Então, é uma troca, né? O Bahia não pode ser só o Venha Nós, o Bahia vai ter que fazer esforços também de mostrar um pouco mais os outros clubes, especialmente ou o grupo seja, o Bahia o vai ter que Manchester City, ampliar o óbvio, seu mundo. sem dúvida. Vai ter que ser cada vez mais o mundo. Não estou falando que ninguém vai começar a torcer para o Manchester City, não. Mas os laços, obviamente, vão se estreitar cada vez mais. E hoje, acho que o jogo seria transmitido, mesmo que não tivesse City em campo, óbvio, mas Com com o certeza. City, Tendo o obviamente. City é o melhor dos mundos pro Bahia, né? Desculpa, Exatamente. Aí gente, até. eu tô com muitas piadinhas de Bahia ao mundo hoje. Desculpa, Não, mas o dia e pede. é lógico. E em termos de jogadores também, não aconteceu ainda, mas vai chegar o dia que a torcida do Bahia vai se irritar por perder algum jogador para outros times do grupo. Esse dia vai Ah, chegar, sim, pode com ter certeza certeza. vai. Mas aí, nesse dia aí, o torcedor vai ter que se lembrar que Acevedo, que vem jogando super bem, só tá aqui porque Exatamente. o New York City cedeu ao Bahia. E a turma lá chiou.
a turma do New York City, que existe torcida do New York City. Muita gente pensa que não, né? Mas existe. E a galera na rede social aí chiou quando o Acevedo veio para o Bahia. Inclusive, estou até bem curioso assim, para saber o que vai acontecer no fim do ano com o Acevedo, porque o empréstimo dele é por um ano, ele veio por empréstimo, ele não vem em definitivo. E o discurso do CEO lá do New York City, quando ele saiu, foi um discurso bem assim, tipo, Acevedo vai viver uma experiência no Brasil, vai crescer profissionalmente para depois voltar. Então, tô bem curioso com o Acevedo jogando super bem nessa temporada. Se Quero saber volta o que vai mesmo, né? acontecer. Exatamente. É isso.